Graça e paz, igreja, amém? Amém. Quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui novamente com o povo de Deus, a família linda. Um dia nós vamos estar todos reunidos no céu para sempre festejando, amém? Amém. Glória a Deus. Trago um abraço lá do Paraná, da Igreja Batista Fonte de Vida, onde eu sou o pastor adjunto. E foi com muita alegria no coração que eu aceitei, o sempre desafio. Toda vez que eu tinha convidado para transmitir um recado, Deus é um desafio. Porque ministrar uma palestra é fácil, mas falar para a igreja aquilo que Deus quer falar, a história já muda. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 5. Livro de Atos, capítulo 16, versículos de 1 até o 5. Você que já encontrou, convido vocês a colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, para fazermos essa leitura. Nós vamos entender um pouco a respeito da dinâmica da igreja de Jesus Cristo aqui na terra, o modelo deixado lá pela igreja primitiva. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Chegou a Derbe e Listra. Estava ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciãos de Jerusalém, de sorte que as igrejas eram fortalecidas na fé, e cada dia cresciam em número. Amém? Pode se assentar. Pai, nós glorificamos o teu nome, bendizemos a ti, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Senhor, nós já estivemos aqui com os nossos corações voltados para o trono da tua glória, para exaltar, glorificar e bendizer ao único, eterno e soberano Deus. Só o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. E nós estivemos aqui reunidos como a tua noiva, para dizer a ti que nós chamamos e nós ansiamos pela tua presença, e tudo que nós mais queremos é ter intimidade contigo, Senhor. Oh Jesus amado, e porque nós chamamos, porque somos a tua noiva, nós suplicamos a ti, fala no mais profundo dos nossos corações nessa noite, porque nós queremos viver de acordo com a tua palavra, que é poderosa e eficaz. Muito obrigado, porque o Senhor já ouviu e já atendeu a petição da tua igreja. Te agradecemos, te louvamos e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós infelizmente temos visto na atualidade o retrato de uma igreja que não condiz com a igreja de Cristo. E nós gostaríamos então de estar pensando nesta noite a respeito da dinâmica verdadeira do cristianismo, para verdadeiramente termos um crescimento da igreja de Cristo. Nós, enquanto corpo, entendemos que todo indivíduo, quando nasce, há uma tendência natural a um crescimento. Ninguém nasce e permanece com a mesma estatura de um bebê. Da mesma forma acontece com uma igreja, que é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Ela nasce e, entretanto, a sua dinâmica é o quê? Buscar um crescimento até chegar a um ponto de maturidade tal, que vai gerar ovelhas, outras igrejas, outros ministérios, para a glória e expansão do reino do Senhor. E nós então vemos aqui nesse texto uma dinâmica muito interessante para que isso aconteça. Em primeiro lugar, nós vemos aqui alguém chamado Timóteo, que era discípulo. Infelizmente, na conjuntura atual, onde nós vemos o retrato de famílias desestruturadas, onde não há uma figura de um pai que estabelece as normas, os parâmetros, as leis, consequentemente os filhos, a família é criada de uma forma desregrada. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, da forma que quer, com quem quer. Isso dentro da família. E o reflexo dessa desestrutura vai repercutir na igreja, na escola, no trabalho, na sociedade de uma forma geral. E aí nós então
espiritual, onde vemos pessoas que, como o indivíduo não quis se adequar à figura paterna dentro de casa, porque infelizmente em muitos lares ele até nem teve essa figura paterna. Ele muitas das vezes encontra uma resistência para poder ter alguém como o Senhor de sua vida e se colocar então no papel de discípulo e estar pronto a receber conhecimento. Eu sou professor e eu me deparo com diversas situações em sala de aula. É interessante que a pessoa chega no ambiente acadêmico e às vezes eu tenho a impressão que ela quer me ensinar o que eu já sei, mas que ela não sabe, e dizer que eu estou errado quando eu estou transmitindo um conhecimento que ela ainda não tem, e ela quer dizer para mim, você está errado, não é assim. Mas eu entendo isso perfeitamente porque é reflexo de alguém que tem, eu como psicanalista entendo perfeitamente isso, quer bater de frente com a figura de autoridade, justamente por conta da dificuldade da figura paterna. Então esses indivíduos, eles vêm para a igreja e aqueles têm dificuldade então de estarem abertos a uma mudança, a se tornarem discípulos. Discípulo é alguém que tem um mestre. E nós somos privilegiados, meus irmãos, porque nós somos discípulos do mestre dos mestres, Jesus. Amém. Já ouviu aquela história daquele indivíduo que não ensina o pulo do gato? Porque ele tem medo de que o conhecimento que ele transmite pode levar a pessoa que ele está ensinando a se tornar melhor do que ele. O indivíduo pensa assim, não, vai que esse cara me supera. Jesus não fez isso. Jesus veio, nos ensinou tudo. E ele ainda falou, olha só, vocês vão fazer coisas maiores do que aquelas que eu fiz. E onde nós encontramos essa verdade? Na própria figura de Pedro, cuja sombra trazia cura. Você não encontra nos evangelhos relato nenhum de que a sombra de Jesus Cristo havia curado. Aquela mulher do fluxo de sangue tocou em seu manto, mas as pessoas colocavam os doentes para que Pedro, ao passar a sombra dele, pudesse tocar naqueles doentes e eles serem então curados. Pedro estava concretizando a promessa de Jesus: obras maiores fareis. Mas infelizmente há uma tendência a não aceitarmos um discipulado, não nos colocarmos em condição de discípulo, estarmos abertos a uma transformação, a um conhecimento. Consequentemente, não vivenciamos o Evangelho na sua plenitude. Infelizmente, a igreja está cheia de religiosos, pessoas que estão muito preocupadas em cumprir o protocolo, porque elas têm medo de ir para o inferno, não porque elas verdadeiramente amam ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Porque quando você tem um conhecimento verdadeiro de quem é o Deus a quem você serve, não tem dia, não tem hora, não tem tempo ruim, não importa. O importante é ter contato com esse Deus, o importante é ter intimidade com Ele, o importante é viver o poder do Deus impossível. E quando você vive a plenitude do Evangelho, automaticamente você tem história para contar, você tem testemunho. Nós vemos aqui no texto de que, no versículo 2, davam bom testemunho dele. De quem? De Timóteo. Nós entendemos a primeira coisa é que as pessoas davam boa referência de Timóteo. Por quê? Porque certamente era alguém que vivia o Evangelho na sua plenitude. Alguém que deixou de lado a sua carne, abdicou dos seus valores, abriu mão dos seus conceitos, do seu conhecimento racional, para poder viver a loucura do Evangelho. O Evangelho é para louco. Se você não é louco, meu irmão, você tem que se internar. Pega o Espírito Santo para te revestir com a camisa de força, tá? E fica louco. Porque se você é certinho, racional, quer que tudo tenha uma explicação lógica, objetiva, é muito difícil ser cristão assim. E infelizmente algumas pessoas até usam alguns textos da Bíblia para respaldar uma atitude de falta de fé. Apresentei
esse texto mais tarde, né? Romanos 12, 1, né? Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo como culto racional. Aí a pessoa fala que o culto é racional. Não, meu irmão. Está bem claro lá no texto que o apresentar o seu corpo em sacrifício vivo é o culto racional. Não está dizendo que toda forma de cultuar tem que ser racional. Senão, o Espírito Santo está agindo. Eu estou pensando, mas será que é? Mas qual é a prova empírica de que realmente o Espírito Santo está agindo ali? Eu não vi ele entrando pela porta, ninguém falou para mim que ele ia vir aqui essa noite. Como é que ele é? Você já viu o Espírito Santo? Então como é que eu posso ter certeza que ele está agindo na vida do pastor? Na vida do irmão? Isso é um culto racional, né? Tem que passar pela lógica. Tem que usar da fenomenologia para comprovar os fatos oriundos de Deus. Você tem que ser louco para viver o Evangelho na sua plenitude. Tem que ser louco para dizer, vai ficar 3 anos sem chover. Tem que ser louco para construir uma arca numa época que não chovia. Já parou para pensar nisso? Tem que ser louco, não pode ser racional, não pode ficar olhando para a lógica. E quando você se arrisca, quando você ousa e vive a loucura do Evangelho, Deus começa a fazer coisas loucas na sua vida. Coisas que o homem não explica. Só a mão poderosa do nosso Deus pode explicar os feitos maravilhosos na vida daqueles que temem ao Deus do sobrenatural. E aí, meu irmão, em vez de você chegar para o irmãozinho e falar assim, você viu a roupinha da irmã? Nossa, o pastor cometeu um erro de português. Ai, mas aquele som da bateria estava alto, né? Em vez de você ficar nessa mediocridade, você vai falar do poder sobrenatural de Deus na sua vida. Amém. Quando você parar no ponto de ônibus, não vai ficar competindo. Tem gente que chega numa fila, fica competindo desgraça. Nossa, eu fui assaltado ontem. Ah, você foi assaltado? Quanto te roubaram? Só isso, eu perdi 100. Enche a boca para falar, a minha desgraça é maior que a sua. Cadê os filhos de Deus fazendo diferença nesse mundo? Ah, você foi assaltado. Sabe por que você foi assaltado? Porque, meu irmão, eu sirvo a um Deus que me mostra na sua palavra que se eu for fiel no dízimo da oferta, Ele vai repreender o devorador, o portador, o migrador, o destruidor. Então não tem ladrão que entra na minha vida. E se entrar, é permissão do meu Deus para Ele me dar algo melhor. Mas como isso? Vão lá na igreja que você vai aprender. Conhece esse meu Deus que você vai aprender. Ah não. Aí fica lá disputando quem sofreu da pior desgraça. Não tem testemunho para contar. Não tem experiência com Deus, não vai ter testemunho para contar. A igreja precisa de pessoas que vivem o Evangelho na sua plenitude para dar testemunho. Sabe por quê? Porque o mundo já conhece a Bíblia de capa a capa. Tem muita gente que já cansou de ouvir pregação, conhece a Bíblia, já recebeu 300 milhões de folhetinhos na mão, mas eles estão precisando não ouvir, mas ver com os seus olhos a ação de Deus na vida dos seus filhos. Infelizmente a igreja do Senhor tem pecado muito porque tem faltado a própria atitude de amor em nosso meio. É bíblico, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu sou uma pessoa que hoje decidi ser um tanto quanto, fugiu agora a palavra, né? Alienado. Porque você liga o jornal, é sexo, sangue, drogas, corrupção, violência, é só isso que tem. Então é melhor ler a Bíblia, eu ganho mais com isso. Dedique mais tempo para o Senhor, para Ele começar a operar, para você começar a conhecer mais esse Deus e Ele começar a operar na sua vida, para que as pessoas possam verdadeiramente conhecer Deus, não só de ouvir falar, eles têm que ouvir sim, falar do Evangelho, mas eles também têm que ouvir o nosso testemunho. Romanos 16, 19 diz assim: a vossa obediência é conhecida de todos, por isso alegro-me em vós, mas quero que sejais sábios para o bem e inocentes para o mal. Infelizmente nós ouvimos constantemente as pessoas dizendo assim: eu não vou naquela igreja não, porque fulano de tal está lá, picareta, safado, mentiroso, vagabundo, e diz que é crente. A gente muito bem sabe que existe o joio no meio do trigo e a responsabilidade do Senhor limpar na hora da ceifa.
Mas e nós que somos o trigo, temos nos curvado? No Paraná eu vou entender a diferença do joio para o trigo. O trigo, quando vem o vento, ele se curva, ele se dobra, é humilde. O joio não, se mantém rígido, estático, não muda. Quer saber se você é joio, se você é trigo? Você tem obedecido a Deus? Você tem se curvado diante do Senhor? Você tem sido humilde? Você tem sido obediente? Esse é o primeiro parâmetro para diferenciar o joio do trigo. Mudança na sua vida. Para toda pessoa, o seu vizinho, o seu patrão, o seu amigo, seu pai, sua mãe, marido, filho, olharem para você e falarem assim: calma aí, o que aconteceu? Você está tão diferente. Antigamente, se falasse alguma coisa com você, já soltava os cachorros, já brigava, já queria bater, já xingava, e agora você fica quieta, ora, fala de Deus, ri, perdoa, mesmo estando certo. O que aconteceu com você? Aí você diz: é o Espírito Santo que me dá domínio próprio. Aí a pessoa vai começar a usar: esse negócio tão de crente é verdade? Existe mesmo um Deus que faz? Porque isso aí é coisa de Deus, hein? Isso aí é milagre. Só Deus pode fazer um negócio desse, e realmente somente Ele faz. O mundo está precisando ver isso, ver Deus através de seus filhos. Nós precisamos dar testemunho do que Deus tem feito. Lucas 24:48, o próprio Senhor Jesus diz: vós sois testemunhas destas coisas. De quê? Da ressurreição de Jesus. Somente há 2 milênios atrás? Não. A pergunta é: esse Jesus que nós servimos, Ele tem ressuscitado em nós, a ponto de nós dizermos: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? E a vida que agora eu vivo pela fé. O mundo está precisando disso, de ver Cristo em nós, olhar para alguém e falar assim: não, isso aí só pode ser coisa de Deus, não tem uma outra explicação, só Deus faz isso, só mesmo o amor de Deus para levar uma pessoa a ter uma atitude dessa. Se falamos de testemunho, eu tenho que falar do meu, coisas que eu vivi. Semana passada, pastor, fizemos um festival de pizza na igreja. E aí sobraram 30 pizzas. O pastor falou assim: ó, irmãos, tem 30 pizzas aqui, está em promoção, compra a pizza, vê que você já comprou, compra e dá para alguém lá que está faminto na rua. Na hora o Espírito Santo falou para ele assim: compra você. Ele falou assim: ó, não tem mais pizza, Deus mandou eu comprar todas elas, quem vai sair para entregar? Eu já levantei a mão. Falei: eu vou. Você então sai pela rua aí caçando pobre, mendigo, bêbado, seja lá quem for, para entregar pizza para eles, e fala que foi Jesus que mandou entregar. Meus irmãos, que presente que Deus me deu. Eu saí domingo à noite, nesse dia eu estava responsável por transportar os irmãos lá na Kombi, fui, entreguei cada um em casa, saí já era 11 e pouca da noite. Falei: Deus, me dá uma estratégia agora, porque 11 horas da noite eu bato na casa dos outros. Aí já algumas pessoas que já sabiam que eram carentes, falaram assim: ó, Jesus mandou te entregar uma pizza. A pessoa ficou assim impactada. Pessoal, mas deixa eu ir lá, depois eu volto aqui. Pronto, já marquei um lugar para ela voltar e falar do amor de Jesus. E fui, entreguei algumas, aí deu meia-noite, falei: não, agora não dá mais. No outro dia, segunda-feira, saí, tinha uma reunião lá da célula, saí 9 e pouca da noite, chamei o irmãozinho e falei: vamos comigo entregar pizza, vamos embora. Pastor, eu sou novo lá na cidade, pastor, vai lá na Vila Mariana. Falei: Lucas, sabe onde é a Vila Mariana? Ele: Vila Mariana? Falei: é, vamos lá na Vila Mariana para entregar pizza. Aí ele: tá. Aí eu vi que ele ficou assustado, já imaginei, favela. Deve ser, porque ele é ex-drogado, deve ser boca de fumo. Aí eu peguei, eu dirigindo, falei: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já mandou os teus anjos na frente, nós já fomos, cumprimos a missão e já voltamos. Ó, glória a Deus, está vendo, Lucas? Olha a rapidada correndo lá, olha lá, você está atropelado pelos anjos do Senhor. Ele começou a rir. Pastor, você é muito doido. Mas servir Jesus tem que ser louco, não pode ser normal. E ele ficou morrendo de rir. Aí passamos em frente a uma igrejinha assim, eu olhei, aquela igrejinha assim, bem humildezinha, uma portinha.
O coração deu aquela aquecida, eu dei uma volta, olhei. Aí eu falei, não, acho que não é de Deus não, acho que isso é minha carne. Porque fica uma coisa meio assim, falta de ética, né? Chegar lá, ainda mais que eu estava na sabeira, adesivada lá, a igreja vai ser fonte de vida. Eu falei, não vai pegar bem. Aí ele falou, não pastor, é Deus sim. Eu vi tem uma irmãzinha lá, que eu conheço ela, uma vez eu me dei um plano de saúde, fui na casa dela, ela é muito humilde. Chegou lá, não tinha nada para comer. Eu falei, aleluia, então faz o seguinte, vou parar essa bem aqui atrás, você vai lá e entrega para ela falando, Jesus mandou te entregar. Pensa numa pessoa que voltou com um sorriso na orelha. Pastor, isso é muito bom, isso é muito bom. Nossa, que coisa boa, pastor. O cara voltou saltitante e alegre. Aí fomos para a favela. Chegamos lá, que um monte de casinha assim, humildezinha, tudo escuro e tal. Aí eu chegava assim da janela, olha a pizza! Eu só chegava assim, não pedi pizza, eu falei, mas Jesus mandou te entregar, tá aqui, ó. Jesus te abençoe. O pessoal ficou impactado. Daqui a pouco, chega o dono da boca. Aí, mano, eu vi o movimento aí, não estava sabendo o que estava acontecendo, eu identifiquei por isso, né? Eu não estava sabendo o que estava acontecendo e vi o que era. Eu falei, é o chefão. O que estava vendo aí? Eu falei, a gente veio aqui entregar pizza, dizer que Jesus ama vocês. Nessa hora a gente acabava todas elas, né? E começou a chover, a gente debaixo de chuva, entregando pizza lá pro povo. Começou a chover, aí ele olhou assim, e vocês vieram aqui na favela, aqui, entregar pizza assim na humildade? Eu falei, mano, é na humildade. É pra te dizer, meu irmão, que a parada é o seguinte, Jesus te ama, brother. Jesus te ama, ele. Maluco. Falei, a parada é o seguinte. Aí ele falou assim, vocês são de onde? Eu falei, meu irmão, a gente é lá da igreja com essa Ponte Vida, lá do lado do posto de gasolina. Aí ele, eu vou lá, falei, vai lá sim, sábado tem culto jovem. Ele, pô, mano, já tem 30 e tal. Eu falei, não, mas jovem pra gente é até 58 anos. Aí ele, caraca, tu é maneiro. Aí a hora que eu estava saindo, um monte de gente me cercando, por que vocês estão fazendo isso? Para mostrar para vocês que Jesus ama cada um de vocês. Era um choque para aquelas pessoas. Vi a gente lá todo molhado, estava caindo um pé d'água. A gente todo molhado. Fomos lá para entregar pizza e falar do amor de Deus. E aí teve um que falou assim, pô, gostei disso aí e tal. Eu falei assim, olha, qualquer hora a gente tem que fazer um agito, fazer um rock and roll para a galera aí, fazer um som para agitar aqui a vila de vocês. Não, vem aí, mano, vem sim. Tem um salão aqui, ó, pode vir. Eu falei, ó, vou marcar com a galera da igreja de vem. Não, mano, pode vir que o povo está precisando. Você ouvir da boca de um traficante que as pessoas estão precisando de Jesus. A gente fica querendo pregar para o padeiro, para o açougueiro, para o advogado. Não, eles já são crentes. Só falta vir aqui e levantar a mão na igreja. O mundo está cheio de pessoas precisando do amor de Deus. E quanto mais o diabo desgraçou a vida dessas pessoas, maior é o testemunho que elas vão dar depois. As pessoas estão precisando, elas estão sedentas de ver. Elas já ouviram falar, já sabem que é Jesus, mas elas precisam ver esse Jesus através do nosso testemunho. Nós somos testemunhas desse amor. Mas uma atitude muito simples pode realmente endossar a nossa fala. Devemos falar menos e agir mais. Atos 4:43. Perdão, Atos 4:33. Diz assim a palavra do Senhor: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Nós precisamos dar testemunho do poder do Senhor na nossa vida. As pessoas precisam ouvir o que Deus fez nas nossas vidas. Quantas e quantas pessoas que você conhece estão passando por problemas? Quantas e quantas pessoas estão passando por dificuldades? Quantas pessoas que não conhecem o que é a palavra amor? Nós somos os filhos do Deus que é amor. Mas onde está a nossa atitude de amor para com essas pessoas? Parece que a visão da igreja, falando da igreja universal no sentido da igreja global, a igreja global,
Parece que a visão da igreja global, né, a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje estamos aqui, um templo bonito, aconchegante, um louvor lindo, uma boa palavra, venha. Nós esquecemos que a palavra eclesia também tem a conotação de chamados para fora. Então há um agrupamento para sair, ir em busca dos perdidos. Quando nós fazemos isso coletivamente, saímos distribuindo um folhetim na mão do outro. Não que isso não seja válido. Quantas e quantas pessoas o Senhor já alcançou porque leram aquela mensagem e foram impactadas. Mas e as outras? Que precisam de um tete-a-tete, de um acompanhamento diário, de você ir lá na casa da pessoa e sentir cheiro de chiqueiro. Você visitar a casa de uma pessoa e a opressão demoníaca é tamanha que você sente o cheiro de podre dentro da casa da pessoa. A vontade, quando entra, é de sair correndo. Ainda mais eu que sou vaidoso, gosto de andar perfumado, né? Tem 4 perfumes importados. Minha noiva falou, vai comprar mais um, amor? Já tem um monte. E chegar lá, naquele ambiente, fedendo a chiqueiro, pegar um indivíduo numa padaria, cagado, com perdão da expressão, colocar dentro do carro e falar, você mora onde? E a pessoa, você vê que tem desequilíbrio mental e deu o Espírito Santo direcionar para você levar aquela pessoa na casa dela, da família dela, nem ela sabia, me dar as coordenadas. Isso é maravilhoso demais. E você tem a oportunidade de chegar para aquelas pessoas e falar, olha só, eu não fiz mais do que a minha obrigação, porque o meu Deus me manda viver em amor e demonstrar o amor dele por vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade. Posso orar aqui com vocês? Pode. Pode orar aqui com a gente. Quantas e quantas famílias Deus tem que dar a oportunidade de poder ir lá e orar com eles. Chegar a tomar um cafezinho que você vê que você pega um copo, está todo engordurado, e foi mal lavado. Só não tem nem dinheiro para comprar detergente, para lavar bem a louça da sua casa. Mas não importa, você olha e fala, Jesus, queima tudo que é verme e bactéria. O importante é estar aqui falando do teu amor. O mundo está sedento. Então, o Evangelho implica não só em falarmos da palavra, mas vivermos a palavra do Deus Todo-Poderoso em nós. Mas o Evangelho também implica em sacrifício. O texto nos fala que Timóteo foi circuncidado. Por quê? Por causa do fato dele ser gentil. Havia outras pessoas lá que iam cobrar isso dele. Sabia que o pai dele, a mãe era judia, mas o pai era grego. E ele, sabendo que não havia necessidade de ser circuncidado, ele aceitou esse sacrifício. Para quê? Por amor. Fazer sacrifício por amor. Hoje essa palavra parece que está fugindo do vocabulário de nós cristãos. Não queremos o Evangelho do sacrifício. Nós queremos o Evangelho da prosperidade. Nós queremos o Evangelho da bênção. Nós queremos o Evangelho da sanguessuga. Sabe como é que é o Evangelho da sanguessuga? Provérbios fala que a sanguessuga tem 2 filhas. Uma se chama Dá e a outra se chama Dadá. Elas nunca estão satisfeitas. A gente chega na igreja, Jesus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Parece que a gente dá no ninho, né? Me dá, me dá, me dá, dá no ninho. Mas nós não queremos viver o sacrifício. Nós não estamos dispostos a entregar. Eu quero dizer para você, irmão, Deus é poderoso para te dar tudo o que você precisa. Mas a questão é, de que você está disposto a abrir mão? De nada? Então não espere receber muito do Senhor. Não porque Deus faça barganha, porque se você não dá, quando você não é deliberado, quando você não se abre para abençoar, você está dizendo, eu não creio que Deus possa ser capaz de instituir. Eu não creio que Deus seja fiel para me fazer viver com 90% do meu salário. Por isso eu não entrego o meu dízimo. É entregar, é devolver. Uma vez eu vi, né, eu faço um trabalho no presídio lá de Congonhas,
E aí, infelizmente, né? Muitos desviados lá dentro. Só que eu não sei o que é pior, né? Se são os indivíduos que são desviados, estão presos na cadeia, ou se são os crentes que estão aprisionados dentro da igreja. Pastor, infelizmente é a verdade. Está cheio de crente aprisionado dentro da igreja, achando que é livre. A gente cantou aqui, né? Eu vou voar nas asas do Espírito, o indivíduo está rastejando, está acorrentado com a falta de perdão, está acorrentado com a prostituição, porque não consegue ficar um dia sem ver um vídeo pornô no YouTube. Quantos e quantos casamentos destruídos hoje por causa da prisão da internet, do Facebook, do Orkut. Está preso na fofoca, está preso na mesquinharia, está preso no seu próprio dinheiro. Não, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Está preso nas suas posses, porque é para mim, Deus deu para mim. Seu egoísta, Deus te deu para você abençoar seu irmão. Para mim é pior do que quem está lá dentro, porque está aqui toda semana ouvindo palavras de liberdade, mas está preferindo, eles lá não têm opção, eles têm que cumprir a pena deles. Mas na igreja tem pessoas que estão escolhendo, eu prefiro ficar ainda com a algema, me prendendo no pecado, na falta de transformação na minha vida. Deus quer que você se desprenda, Deus quer que você se abra, Deus quer que você sacrifique. Qual é o teu Isaac? Pede para o Espírito Santo mostrar para você qual é o teu Isaac, aquilo que você tem como mais precioso. Eu quero te dizer o seguinte: Deus vai te pedir isso, porque Ele mesmo fala: aquele que não abrir mão de pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. No Rio, eu fui levado a ter um Isaac. Pouco tempo, né? Fiquei muito tempo vivendo numa casa que a empresa bancava para mim, e de repente falei: não, chega, vou ter minha independência, quero ter uma princesa, preciso de um castelo. Acabei de imobiliar minha casa, saí da empresa onde eu trabalhava, falei: e agora? Tinha a opção de ficar com meu pai lá no mercado, mas eu sempre pensei que Deus queria muito mais comigo. Eu tinha muito mais a dar para ele do que ficar atrás de um balcão. Não desmerecendo comerciantes, não é isso, é o meu ministério. E aí falei para o pastor Enzo, que lá do Paraná, falei: pastor, saí da instituição, que eu era vice-presidente, ele falou: vem para o Paraná. E eu fui lá e falei assim: ó, eu não te prometo nada, você tem que vir na fé. Mas eu senti que era Deus me chamando para lá. E eu vendi tudo, a casa que eu tinha acabado de imobiliar, vendi tudo para me sustentar no Paraná. E a hora que acabou meu dinheiro, Deus começou a abrir portas lá, para que eu pudesse me manter lá. Eu poderia ser o meu Isaac, eu poderia olhar e falar assim: nossa, mas calma aí, eu levei tanto tempo e agora que eu tenho tudo isso, eu tenho que abrir mão. Por um chamado, vale a pena abrir mão de qualquer coisa, porque Deus é fiel para te dar tudo, infinitamente mais. Só 2 breves testemunhos aqui. Eu, durante 10 anos da minha vida, fiz uma pesquisa para poder escrever um livro sobre piercing, tatuagem e rock. Eu era favorável a piercing e tatuagem. Mudei de ideia. O próprio Espírito Santo refutou toda a minha teoria. E aí eu dei um testemunho na igreja. Eu tinha acabado de escrever o livro, estava juntando dinheiro para publicar. Eu fui no encontro com Deus e falei assim: eu não vou publicar esse livro, porque eu não quero que as pessoas façam aquilo que eu fiz e até hoje eu me arrependo. E aí eu chegando no Paraná, o pastor Emerson perguntou para mim: pastor Silvio, o senhor tem um livro? Eu engoli, né? E eu, em vez de dizer que não, eu perguntei: por quê? Ele falou assim: porque a Sociedade Psicanalítica vai publicar alguns livros, e se colocarmos mais um, a editora vai dar um baita desconto, e esse livro vai sair praticamente de graça. Se você tiver um livro, ele vai ser publicado, você não vai pagar nada. Aí o coração acelerou. Eu falei: pastor, isso era uma terça-feira à tarde. Eu falei: pastor, para quando? Quando o senhor vai mandar esses livros para a editora? Ele falou: na sexta-feira. Meus irmãos, na hora veio um espírito de ousadia. Sou dominante, então gosto de desafio. Eu falei: pastor, sexta-feira eu entrego um livro nas suas mãos. E
Isso era uma terça-feira à tarde. E eu corri para o escritório, falei, dá licença, corri para o escritório, falei, Senhor, me habilita agora. Você imagina, né? Digitando com uma mão só. Sentei na frente do computador e fiquei virando madrugada. Na sexta-feira de manhã, a gente tinha que ir para Ponta Grossa para viajar. Chegamos lá, eu apenas revisei tudo que eu já havia escrito. 6 horas da tarde, eu enviei o manuscrito por e-mail dele, para a glória de Deus. E eu que passei no Rio anos, Deus já me honrou logo na minha chegada no Paraná. Outra situação, diversas situações aconteceram lá, eu estava pagando um carro que era para ficar para mim, no final das contas não ficou. Falei, quer saber? Eu não quero saber de nada, se eu quero ir cumprir o meu chamado. Se eu ficasse lá brigando com prejuízos financeiros, eu ia perder o foco. Falei, eu quero me focar no chamado de Deus para a minha vida. Quando foi uns meses atrás, primeiro veio um terreno, assim, fácil na minha mão. Ó, tem um terreno aí, 40 mil. Falei, não tem 40 mil. Não, mas tudo bem, você pode pagar aí R$500 por mês sem entrada. Falei, é meu. É meu terreno. Umas semanas depois chega o pastor lá com o carro. Pastor, você está vendo aquele carro ali? Fiesta ali, 2001, perfeito. Falei, estou vendo. Quer comprar? Falei, pastor, já estou aqui vendo essa questão. Vou casar agora em setembro, pagando vários custos que eu estou fazendo, N despesas que eu já tinha lá no Rio de Janeiro, mais o terreno. Falei, pastor, mais um carro no meu orçamento, só se for na fé. Ué, mas qual é a condição? Ele falou assim, o carro vale 12 mil, você vai pagar 6 em 12 de 500 sem entrada. Na hora, Deus me lembrou de uma pregação que eu tinha escutado no domingo, o pastor falando que Jacó era um oportunista. Quando ele viu uma oportunidade antes dele, ele não perdia. Na hora o Espírito Santo falou, lembra de Jacó? Eu falei, é meu carro. Firmei o acordo. Semanas depois, eu hoje sou vice-presidente da Sociedade Psicanalítica do Paraná. Semanas depois, a gente estava abrindo uma nova turma na cidade de Ponta Grossa. Chegamos lá, tinha mais de 20 alunos. Dá para pagar o carro, dá para pagar o terreno, dá para sobrando dinheiro. Agora a gente já está fazendo já fizemos ali o pacote lá da lua de mel. Deus é poderoso, mas isso tudo eu vejo partindo do sacrifício. De eu abrir mão de tudo lá no Rio, para poder investir na minha ida para o Paraná, sabendo que meu Deus é fiel, porque ele que começou a boa obra é fiel para completar. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo faz um apelo, ele diz, pelo amor de Deus, se sacrifiquem, façam um sacrifício vivo. Parece uma coisa muito paradoxal, porque sacrifício implica em morte. O que é um sacrifício vivo? É o seu eu, é o seu ego, é a minha forma medíocre, pobre, incrédula, fria de ver o mundo ser deixada de lado, para que eu comece a ver agora a realidade com as lentes do Espírito Santo. E aí, Deus mostra para mim que não há barreiras para quem é revestido do poder. Consequentemente, eu não olho para a situação com o olho natural, eu olho além, olhando primeiro para o autor e consumador da minha fé, e eu vejo para onde ele quer me levar, como, quando, de que forma ele vai fazer isso. Também não importa se ele me mostrar, o importante é que eu vou agir baseado não no que eu vejo, não no que eu ouço, não no que eu sinto, mas baseado na fé daquele que é poderoso para fazer o impossível. Mas o primeiro passo é sacrifício. Essa é a primeira condição para experimentar a vontade de Deus. Sacrifício, não tem uma outra forma. Abraão só foi pai de uma grande geração quando ele optou por sacrificar Isaac. Só depois que ele obedeceu a Deus e falou, estou
sacrificar Isaac, Deus viu a fé dele e falou: não precisa sacrificar. Eu vi o seu coração, eu vi a sua disposição. Será que nós estamos dispostos a sacrificar? Deus tem muito mais para fazer em nossas vidas do que nós somos capazes de receber. A própria palavra nos garante isso em Malaquias 3,10, que Ele vai derramar uma bênção tal, em outras linguagens, né, que a gente não vai ser capaz de comportar tanta bênção. É claro, porque Ele quer que isso transborde para além da nossa capacidade de receber e alcance as pessoas que estão à nossa volta. Pelo poder do amor de Deus, mas o primeiro passo é sacrifício. Se eu quiser agora, né, tomar mais um pouquinho lá do suco de uva. Ah, pastor, sobrou um pouquinho lá do suco de uva da ceia? Posso tomar um pouquinho? Pode, pastor. Coloca aqui nessa taça para mim. A taça está faltando um dedo para poder chegar na borda. Mas pastor, primeiro que vai misturar ali, o negócio vai ficar aguado. Tem certeza? Ah, pastor, eu não estou disposto a abrir mão dessa água. Mas pastor, o vinho é bem melhor do que a água. Ah, mas eu não sei, eu não provei. A água eu sei qual é o gosto, mas esse vinho eu não provei ainda. Não, pode colocar aqui. Estão entendendo a lógica? Para eu receber mais de Deus, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Senão, como que eu vou receber mais de Deus? Se eu não estou disposto a abrir mão, se eu não estou disposto a sacrificar, se eu não estou disposto a matar a minha forma de lidar com as pessoas. Quantos indivíduos chegam nas igrejas e passam 10, 20, 30, morrem da mesma forma como no dia que se converteram? Nasci assim, né? O crente Gabriela. Nasci assim, vivo assim e vou morrer assim. Meu irmão, cuidado para não ir para o inferno assim, tá? Só toma esse cuidado. Porque o Evangelho implica em sacrifício. O próprio Jesus já nos ensinou isso. Ele mesmo abriu mão de ser filho de Deus e sacrificou-se. Ele mesmo abriu mão da sua glória. Jesus foi esbofeteado, cuspido, humilhado, maltratado. Ele poderia ter revidado, mas não fez isso. E nós nos fazemos crentes sensíveis, né? Crente não me toque. Não, comigo não, eu aceito, fala assim comigo. Cadê, meu irmão? A humildade como Jesus. Se nós somos discípulos, devemos imitar o nosso mestre. Jesus aceitou todo tipo de humilhação. Revidou? Não. Ele tinha caráter. Ele não estava preocupado com a reputação dele. A gente muitas vezes fica preocupado com a nossa reputação. Meu irmão, crente de verdade tem que estar preocupado com o caráter. José foi preso sendo acusado de ter dado em cima da mulher de Potifar. Ele estava preocupado com isso? Não, ele tinha caráter. Deus o exaltou, colocou ele, só tinha Faraó acima dele, mais ninguém. Quantas histórias nós vemos na Bíblia de pessoas que foram humilhadas e o Senhor as exaltou, tiveram que sacrificar o seu ego. O Evangelho verdadeiro é o Evangelho do sacrifício. Quantas esposas ainda não ganharam seus maridos para Jesus porque não conseguem sacrificar o seu ego, a sua forma de ser? Seu incrédulo, a nossa vida é uma desgraça porque você não vai para a igreja, faz tudo errado, entendeu? Seu incrédulo, a culpa é sua que o diabo entra na vida da gente. Irmão, espírito de acusação, de legalismo, não vai trazer ninguém para a igreja. O indivíduo precisa ser amado. O que ele está precisando é ser amado, é ver o Deus de amor agindo na sua vida. Pais em relação aos seus filhos, você tem que ir para a igreja, senão você vai para o inferno. Você vai morrer e vai para o inferno. Primeiro que adolescente acha que nunca vai morrer. Sentimento de onipotência juvenil. O adolescente acha que morrer é coisa que meu avô já está com 95. Ele acha que nunca vai morrer. Então, eu posso virar isso depois que eu casar, que eu tiver filho, por enquanto, deixa eu curtir a vida, ir para balada, para boate. Esse discurso de acusação não vai trazer ninguém. Você precisa sacrificar. Sacrifica o seu tempo
E vai conversar com seu filho, vai ter um relacionamento de pai com ele, do pai que ama o filho. Sabe por quê? Porque a sua responsabilidade, pai, é transmitir para ele uma boa visão de pai, porque Deus é pai. Seu filho vai transferir para Deus a imagem que ele tem sua como pai. Você já parou para pensar nisso? Na sua responsabilidade como pai? Você precisa sacrificar. 1 Coríntios 9, 22 diz: fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a alguns. Pensa numa pessoa que odeia funk. Eu digo que funk não é música, é poluição sonora. Mas tem os irmãozinhos que usam o batidão para ganhar o pessoal da favela. Glória a Deus por isso. Eu não vou comprar um CD de batidão gospel para ouvir no meu carro. Mas se o indivíduo lá na favela está sendo convertido porque está ouvindo batidão, glória a Deus! Esses dias eu estava pregando numa igreja lá em Santa Mariana. Daqui a pouco entrou um cara na igreja, todo punkzão, cabelo todo loucão, tal, cheio de pista, tatuagem, jaquetão, olho pintado. Aí eu cumprimentando os irmãos, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, Deus abençoe. Cheguei para ele: fala aí, maluco! Bum! Aí ele olhou assim para mim: e aí, beleza? Beleza pura, seja bem-vindo aí, Deus te abençoe. Já é. Eu não gosto de gíria, mas eu vou chegar para ele e dar: paz do Senhor, o Senhor Jesus te abençoe. Esse cara fumou. Não vou ganhar dessa forma. Lá na igreja nós montamos agora, Merade, Ministério de Esportes Radicais. Eu encabeço o negócio. Ex-paraquedista do Exército, estou lá na frente do Ministério. A gente usa o esporte radical para trazer drogado, maconheiro, alcoólatra, prostituta, homossexual, não importa. Tudo que a sociedade não quer, rejeita, despreza, a gente abraça. Vem aqui, vem para cá, que aqui você vai ser bem cuidado. Jesus transforma. Chegaram duas lésbicas lá. Eu já tinha conversado com uma fora da igreja, foram me procurar lá na igreja. Chegaram lá, sentaram, conversei com as duas. Falei: faz o seguinte, mas a gente vai vir aqui, tá? Falei: vem pra cá, vem ao culto. E aí deixa eu te falar com vocês, o que Deus mandar vocês fazem. Mas o importante é vocês virem para a igreja. Me fiz lá de amiguinho deles para ganhá-los. A obra do Espírito Santo. Aonde está na Bíblia que é o pastor, que é o irmão que convence alguém do pecado? Pelo que eu entendo de Bíblia, é o Espírito Santo quem convence do pecado. Nosso papel é amar, mas para isso a gente tem que fazer o quê? Sacrificar. Sacrificar a nossa vontade, a nossa forma de ver, os nossos preconceitos, o maldito legalismo. É o que nós precisamos sacrificar. Deixa o irmão ali que ele sabe o que ele está fazendo. O nosso maldito legalismo, a gente ainda não entendeu que a lei, quando veio, trouxe morte. 3.000 pessoas morreram por estarem adorando ao bezerro de ouro. Mas a graça, quando veio, trouxe vida. 13.000 almas se converteram com a descida do Espírito Santo. A gente não precisa viver o legalismo mortal e tem que sacrificar velhos conceitos de vida para ganharmos vidas para o Senhor. Sacrifício. O próximo passo: se você dá testemunho, se você está verdadeiramente disposto a sacrificar o seu ego, as suas vontades, os seus prazeres, a sua carne que é podre, sabe o que vai acontecer com isso? Fortalecimento da fé. Lucas 18:8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O diferencial da igreja de Cristo sobre a face da terra é a fé e o amor. A fé que nos leva a trazer à existência aquilo que não existe, e o amor que nos leva a fazermos boas obras. Esse deve ser o diferencial da igreja de Cristo sobre a face da terra. Nós deixamos de demonstrar o amor porque não temos fé. Se eu não acreditar
acreditar na eficácia de um gesto de amor na vida de quem o recebe, por que eu vou praticar o amor? Para que eu vou ter boas obras? A igreja de Cristo deve pensar da seguinte forma: se a igreja sair daqui, a igreja local, se a igreja presbiteriana da graça sair daqui desse bairro hoje, o que a comunidade em volta vai pensar? O pensamento das pessoas em volta deve ser: e agora? A igreja saiu daqui. Infelizmente, tem situações que as pessoas têm jogado ovo. Por quê? Porque a igreja está muito mais preocupada em, cada um tem a sua forma de adorar a Deus. Mas tem muito mais igreja preocupada em fazer barulho do que verdadeiramente viver o amor. Acaba se tornando incômodo. É verdade que o mundo nos odeia. Devemos também ter ciência disso. Mas enquanto instituição transformadora nessa terra, que age em fé, nós devemos também cumprir com o nosso papel social. Mas onde está a nossa fé? Para chegar para um doente e falar assim: ó, Deus é poderoso para te curar. Cadê os filhos de Deus orando nos hospitais com fé que Deus cura? Jeová Rafá, aquele que te sara. Ele já levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Mas cadê a nossa fé no Deus que sara? Cadê a nossa fé no Deus que cura? Uma vez eu estava indo para Ponta Grossa, sem mais nem menos, meu estômago começou a doer. Eu coloquei a mão na hora e falei: eu repreendo essa dor em nome de Jesus. Eu não comi nada estragado, vencido, nada que me fizesse mal, não tem por que eu ficar sentindo essa dor. Repreendi a dor passou. Uma outra situação, a gente orando. Lá na nossa igreja a gente tem o Ministério de Intercessão. O culto começa às 7h30, de 6h30 às 7h30, tem um grupo lá na torre de vigília orando, intercedendo para que o Espírito Santo tenha liberdade de ação. E aí, numa dessas orações, eu me empolgo, né? Já tenho uma voz agraciada. E aí eu me empolgo, começo a guerrear mesmo. Numa dessas, minha garganta travou. Na hora que travou, pastor, sabe o que eu fiz? Calei? Não. Aí que eu berrei mais alto ainda. Na hora que eu fui dar o primeiro prato de glória, a garganta travou. Eu botei a mão, falei: eu repreendo em nome de Jesus. Comecei a berrar alto. E quanto mais eu gritava, mais eu tomava convicção de que houve uma derrota do inimigo naquele momento ali, porque eu não queria que eu guerreasse. Aí mesmo que eu me empolgava, eu gritava mais alto. Fiquei rouco depois? Não. Para a glória de Deus, nem alteração houve na minha voz. Por quê? Eu não estava fazendo para me exibir. Não estava fazendo para demonstrar que eu tenho uma voz potente, não. Eu estava fazendo para a glória do meu Deus. Estava fazendo em prol dos filhos de Deus. Quantos e quantas entidades demoníacas. O diabo é o primeiro a entrar na igreja, meus irmãos. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Aí ele fica aqui puxando seu ouvido. Isso que esse pastor está falando aí? Isso é lorota. O cara é carioca. Ó, carioca, hein? Carioca é meio 7-1. Não dá ideia do que está falando, não. Aí o diabo fica soprando seu ouvido. Não acredito nisso, não. Ó, tudo bem, aconteceu na vida dele, mas na sua, você é derrotado. Com você isso não vai funcionar, não. É o diabo que fica soprando na sua vida, meu irmão, porque ele não quer que você tenha vitória. Porque quando nós temos a vitória, nós anunciamos a glória de Deus. Nós damos testemunho. Quando nós agimos em fé, nós alegramos o coração de Deus. Quantas pessoas preocupadas em agradar a Deus? O Senhor recebe a nossa adoração. A noiva do Cordeiro. Esses dias eu cheguei na igreja, vi lá as cadeiras, né? Eu sou perfeccionista. Cheguei mais cedo, vi as cadeiras lá desalinhadas, fui lá, fui arrumando uma por uma. Falei: Senhor, recebe a minha adoração como a tua noiva que te ama. O Senhor recebe a nossa adoração, mas a forma de agradar o coração de Deus é única. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A igreja de Cristo precisa ser uma igreja que tem fé. Jesus tem buscado a fé na terra. A palavra de Deus em Romanos 10:17 diz:
De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós reduzimos esse texto para o que acabou de acontecer. Eu li para vocês um texto que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E a gente acha que basta isso para poder termos fé. A fé vem quando eu preciso ter, sim, intimidade com a palavra de Deus, mas Deus também fala diretamente no meu ouvido, através do seu Espírito Santo, através de seus filhos. Essa instituição na qual eu trabalhava, eu fiz todo um dossiê para entrar com o processo. E aí eu ia numa quinta-feira, não deu, sexta-feira de manhã, estava com tudo pronto. A hora que eu saí, chegou uma empregada lá também, profetisa, trabalhava comigo, era profetisa. Deus me deu esse privilégio ainda, que é uma profetisa na minha casa. Ela chegou lá, eu peguei e falei assim, o que você quer fazer para o almoço? Comprei isso, tá bom. Fui lá comprar. Quando eu voltei, ela falou assim, quando você saiu daqui, o Espírito Santo mandou você ler, eu recordo agora o texto, né, que fala, nesta guerra não deveis lutar, parai. A hora que eu peguei, que eu abri a Bíblia, que eu li, eu olhei para ela, respirei fundo, eu estava com muita mágoa no coração, foi um prejuízo assim, de mais de 100 mil reais. Eu olhei para ela e falei, pastora Sônia, realmente isso aqui veio de Deus, porque olha aqui, eu mostrei para ela o dossiê que eu havia feito contra a empresa, para processar. Aí ela falou, olha, ela até brincou, né? Ela falou assim, se eu soubesse, eu não teria dito para você o recado de Deus, porque eu estou vendo aqui a sua trajetória. Ela foi peça fundamental nesse processo. E eu fui obediente. Só que isso me trouxe prejuízos que perduraram, e aquilo estava me angustiando, mas Deus tinha dito para mim, não. E chegou uma hora, o pastor lá de Curitiba, nós estávamos... Ele foi dar uma aula pra gente, saiu de Curitiba, foi pra Cornélia dar uma aula. E aí eu estava no banheiro escovando o dente, eu falei, Deus, tá, o Senhor me disse não quando eu ia entrar com uma medida legal, que é direito meu, para resolver esse problema. Mas eu estou sofrendo humilhação até hoje por causa disso. E aí? Como que isso vai ser resolvido, Senhor? Eu preciso de uma resposta. Meus irmãos, eu acabei de sair do banheiro, sentei à mesa com aquele pastor, a gente começou a conversar a respeito de perdão, e ele falou a seguinte frase para mim, quando nós não tomamos medidas legais, nós estamos sendo coniventes com o erro de quem agiu contra a nossa idoneidade. Na hora eu falei, glória a Deus! Ele olhou para minha cara, o que foi? Eu falei, pastor, eu acabei de orar no banheiro, porque eu estou passando por essa situação. E eu ia entrar no processo, Deus disse para mim, não. Só que eu entendi. Deus só deixou entrar no processo quando eu liberei perdão. Falei, Senhor, eu libero perdão e eu coloco nas tuas mãos, porque o Senhor é justo juiz. E aí eu mantive a fé de que Deus é fiel. E naquele momento eu ouvi a palavra de Deus. Deus falou comigo através daquele pastor. Agora você está autorizado a tomar as medidas legais. Semana passada teve audiência de conciliação, onde a parte réu não compareceu e o juiz deu revelia. A sentença foi julgada em revelia. Então tudo que eu disse no processo é verdade, eles vão ter que me pagar. Para a glória de Deus. Então a fé, meus irmãos, vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas não é só de ler a Bíblia, é de ouvir, ter ouvido sensível à voz do Espírito Santo. É entender que quando você fala, Deus responde. O nosso Deus é o Deus que responde às nossas petições. Só mais um, que como eu comecei a pregação falando testemunho, né? Eu e a Lívia temos orado, profetizando. A gente vai casar, vamos ter o melhor pelo menor preço. Declarando isso. E aí eu fui comprar uma garrafa térmica para o escritório. Eu falei, eu quero a melhor. Cheguei lá, vi a garrafa térmica lá, R$70. A hora que eu fui passar no balcão, aí passou lá, agora falou assim, R$24,80. Aí eu falei para ela, tá errado. O valor dela é R$70.
E eu tenho o Espírito Santo de Deus que não me deixa tomar vantagem em cima de ninguém. Se fosse outro, pagaria e saia correndo, falando, ô, maravilha. Mas eu não consigo fazer isso. Aí ela chamou o gerente chegou lá e falou assim, o que foi? Ele falou, não, porque a garrafa está a 70 e aqui está 24,80. Ele falou assim, pode pagar 24,80. Eu falei, não, senhor, o senhor não entendeu. Se fosse ao contrário, eu ia reivindicar meu direito. Se lá na prateleira tivesse 24,80 e no sistema 70, pela lei eu ia pagar 24,80. Mas não é isso que está acontecendo. O valor dela é R$70. Ele falou assim, mas não tem como mudar o sistema agora. Pode pagar R$24,80. Mas aquilo ainda me deu uma inquietação assim, que eu falei, mas não está certo. Ele não é o dono do mercado, ele é só o gerente. Na hora o Espírito Santo me trouxe a memória. Você não tem declarado que você vai comprar o melhor pelo menor preço? Aí, mais uma vez, eu dei glória a Deus. Aí falei para a menina do caixa, dei o testemunho para ela da nossa oração. Falei para ela, vale a pena servir a esse Deus? Você tem esse Deus no coração? Ela, falei, mas não tem mesmo? Pensei comigo, eu falei para ela, minha filha, você já entregou a sua vida para Jesus? Ai, sabe o que é, moça? É que eu sou desviado. Eu era crente, agora estou desviado, minha vida está um problema. Eu falei, vai piorar. Eu tenho que ser sincero com você e dizer que vai piorar, porque a Bíblia diz, né, que os demônios, quando saem e voltam e encontram a casa arrumada, trazem consigo outros 7 piores. E o segundo estágio é pior que o primeiro. Então, meu filho, volta para Jesus. Aí eu olhei o nome dela no crachá e falei, Daiane, Jesus te ama. E isso aqui é para ele dizer para você também que ele te ama. Ele se importa que você volta para Jesus, não importa a igreja. O importante é você voltar para Jesus porque ele te ama. Aí eu olhei, a filha já estava grande, já falei, bom, já deu o recado, já fui muito mais abençoado e testemunhado que comprar uma garrafa por R$24,80. Mas o fato, meus irmãos, é que quando a gente ouve a voz de Deus, isso aumenta a nossa fé. Aí, pastor, me empolguei. Depois da história da garrafa, essa semana aqui eu recebi uma ligação. Estou montando o meu divã lá e o cara que eu contratei o serviço dele ligou para mim que fizeram o divã errado e tem um outro modelo lá que custa quase o dobro daquele que eu paguei. E se eu quero ficar com aquele divã pagando só R$100 de diferença. Mais uma bênção, fruto do que eu tenho profetizado com a minha boca. E isso tem aumentado muito a minha fé. Aí você fica abusado. Sério, agora eu posso qualquer coisa. Eu tenho Deus que é fiel, que é poderoso. Eu não tenho situação agora que eu não creia. Isso nos leva a amar muito mais a Deus, a querer estar constantemente diante da presença dele, que aumenta a nossa fé. A palavra em Atos 3,16 diz assim: pela fé no nome de Jesus, este nome a quem vedes e conheceis foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O relato daquele paralítico que começou a andar quando pediu prata, estava pedindo esmola na porta do templo. De onde que vem a fé? A fé vem do nome de Jesus. Não existe fórmula mágica para ter fé. Os próprios discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Qual foi a fórmula que Jesus deu? Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda. Calma aí, eles pediram uma fórmula para o aumento da fé. E Jesus deu uma condicional. Mas aí está a resposta: ter. Mas como é que eu tenho fé? Fé no nome de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por conta própria. E o Espírito Santo que entrou na vida de Jesus e o trouxe dos mortos para os vivos, é o mesmo Espírito Santo que está em cada um aqui nessa noite. Aleluia! É esse Espírito Santo que nos dá ousadia. É esse Espírito Santo que nos faz ter comunhão com Deus Todo-Poderoso. É esse
Você está aqui, pede, e você segue a sua vida, crendo, eu creio, eu creio, eu creio. Eu não estou vendo nada mudando, eu não estou vendo nada acontecendo, mas não importa, eu continuo crendo, porque o meu Deus é fiel para concretizar o impossível. Quando a igreja de Cristo vive um evangelho partindo do discipulado, quando a igreja de Cristo vive testemunhando o poder de Deus, quando a igreja de Cristo é fervorosa na fé, o que acontece? O mundo à volta começa a sofrer o impacto da ação sobrenatural. Sabe por quê? Porque Deus, a palavra nos diz que o Senhor, olha o que está escrito, abre a sua Bíblia lá, Atos 2:47, para finalizar. Atos capítulo 2, versículo 47. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor: louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Em algumas versões, aqueles que se haviam de salvar. Sabe o que esse texto aqui está dizendo? Quando você louva a Deus, por que nós louvamos a Deus? Pelo que Ele tem feito na vida da gente. Nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito na vida da gente, e nós também damos testemunho do que Deus tem feito. E porque nós cremos em Deus que é poderoso, a gente age em amor. Quando nós agimos em amor, a gente cai na graça do povo. Hoje, infelizmente, a igreja tem caído na graça do povo também, né? Porque crente agora virou algum tipo de chacota. É a unção da galinha, a unção da cadeira, é a unção do periquito. A igreja caía na graça do povo por quê? Porque agia em amor e as pessoas olhavam, olha só, esse povo é diferente, esse povo ama. O Deus de amor que eles dizem que existe verdadeiramente, existe. Aí sabe o que está acontecendo? Deus lá do céu, o Deus que planejou salvar toda a humanidade, Ele olha para a terra e fala assim: onde está a minha noiva que me ama e que verdadeiramente crê no meu poder? Não. 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 Aqui na minha noiva que crê no meu poder, a minha noiva que proclama o meu amor, a minha noiva que vive intimidade comigo. Então, eu vou levar o corpo, eu vou levar a minha noiva também para se unir a ela. Eu vou enviar aqueles perdidos para lá, porque lá há a manifestação da minha presença, lá eles amam a minha presença, lá verdadeiramente a minha noiva vai ser cuidada, ela vai ser amada, ela vai ser disciplinada, e ela vai ser levada a crescer e gerar filhos, filhos que eu tanto amo, filhos pelos quais meu coração bate todos os dias da minha existência infinita. O próprio Deus acrescentava à igreja primitiva aqueles que deveriam ser salvos, porque ele olhou para a igreja e ele viu uma igreja que vivia o amor e a fé, onde havia manifestação sobrenatural do seu poder, uma igreja disposta a cumprir com o seu íntimo, uma igreja sedenta pela presença de Deus, não uma igreja morna, conformista, mas uma igreja impactada pela presença de Deus e, consequentemente, uma igreja que impacta a humanidade pelo poder sobrenatural do Senhor dos Exércitos. Essa é a fórmula do crescimento de uma igreja. Crescimento. Nós temos visto a nossa volta inchaço. Estou até para escrever um artigo: esteroides anabolizantes no corpo de Cristo. A igreja está igual um indivíduo que vai para a academia, chega lá e aplica a bomba. Esses dias, nossa, que raiva que deu. Irmãozinho lá, né? E tipo, aí eu falei assim: irmão, amarra a corda aí do outro lado. Não sabia amarrar uma corda, quase peguei a corda, não costa nele, né? Não dei porque